Iniciando a questão 9, então, mesmo texto base, tá? Mesmos valores, tudo. Suponha que a palavra com o endereço 0x1a seja armazenada na cache. Outros endereços pertencentes ao mesmo bloco são armazenados ao mesmo tempo. O item que mostra o endereço de um dado que certamente não foi armazenado em conjunto com o dado apontado por um A é. Bem, vamos interpretar isso aqui um pouquinho antes de continuar. Então, quando você vai fazer um acesso à memória principal, né, o CPU fornece um endereço de leitura para a memória principal. Né? O endereço de leitura aqui foi 0x1a em hexa. Então, se esse endereço, ele vai buscar esse endereço na cache. Se esse endereço não está na cache, se o dado, né, não está em cache, o que a CPU, o que o gerenciador de memória vai fazer? Ele vai puxar o valor da memória principal para a cache. Porém, quando ele vai puxar o dado do endereço 1A para a cache, ele não traz somente aquele dado, ele traz também alguns vizinhos, certo? Ele traz uns vizinhos que, já que vai se dar o trabalho de fazer um acesso mais lento, então eu não vou aproveitar a viagem, digamos assim, para já trazer outros dados que têm uma boa probabilidade de que sejam necessários em breve. Esses vizinhos que ele traz são os vizinhos do bloco, né? É por isso que tem um conceito de bloco. Então ele vai buscar o endereço A, mas esse endereço A tem vizinhos. Quem são os vizinhos dele? Quantos são? Depende do tamanho do bloco. Nosso contexto aqui, nosso bloco tem um tamanho de 4 palavras. Cada uma de um byte são 4 bytes. Então, nosso bloco tem 4 bytes. Significa que, além do dado contido no endereço 1A, eu vou pegar mais alguns dados vizinhos aqui. Eu não sei se o 1A exatamente está nessa posição, né? Ele pode estar em qualquer posição. Mas eu sei que são 3 vizinhos. Então, se ele estiver aqui nessa terceira posição, por exemplo, ele vai ter 2 vizinhos à esquerda e o vizinho à direita. Se esse fosse o caso, quem seria o vizinho à esquerda dele? Seria que é um A, né? Então antes de um A é um 0, né? Ou um 9, desculpa. E antes do um 9 seria um 8, certo? E o próximo seria um B, tá? Então, por exemplo, se essa for a posição do 1 A, que eu estou chutando aqui, que seja aqui, esses seriam os seus vizinhos, tá? Digamos que um A seja o primeiro. Como eu estou chutando, né? Então deixa eu chutar outra possibilidade aqui. Se o 1A fosse o primeiro, quem seriam os vizinhos dele? Um B, um C e um D. Tá? Se um A fosse o segundo, quem seriam os vizinhos dele? Seria um 9, um B e um C, percebe? Então, a questão é qual dos itens aqui mostra um dado que não é vizinho dele, que não pertence ao mesmo bloco. Essa é a questão, tá? Como eu já resolvi essa questão há pouco tempo, esse meu primeiro chute aqui, eu sei que já é o certo, né? Mas vamos analisar como é que eu poderia chegar nessa conclusão. Sem ser assim, tirando da cartola, né? Então, deixa eu apagar aqui essas minhas suposições. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, vamos usar aquela ferramenta aqui para nos auxiliar rapidamente. Então, eu tenho que buscar o endereço 1A, certo? Onde é que está o endereço 1A? 1A, vamos passar aqui para decimal. 1A em hexa, quando eu passo para decimal, dá 26, tá? Então, onde é que está o endereço 26 aqui, ó? Esse aqui é o endereço 0, 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8. Então, se eu for subindo aqui nessa primeira coluna, eu vou indo de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Pronto. Esse aqui é o endereço 24, certo? O endereço que eu estou acessando é o 26, né? Então, 24, 25, 26. Então, o valor do endereço 26, né? É o valor 30. Inclusive, a ferramenta mostra aqui, ó, 30, que é o valor que está lá no endereço 26. Beleza? Então, é o valor 30. Então, esse foi o dado que eu fui buscar na memória principal e trouxe para a cache. Né? Quando ele traz esse dado 30 para a cache, ele traz os vizinhos.
5F, o 4.3 e o F3, certo? Então, se esse aqui é o dado 1A, ele está na terceira posição, então eu tenho dois vizinhos à esquerda e um vizinho à direita, que foi aquilo que eu tinha mostrado há pouco, né? Se esse aqui é um A, aqui é um 9 e aqui é um 8. E esse aqui é um B, certo? Professor, mas sem essa ferramenta e tal, como é que eu vou chegar nessa conclusão? Toda informação ela sempre está no próprio endereço de leitura. Então vamos pegar esse endereço de leitura e passar para binário. 1 em binário, 0, 1. E o A em binário, 1, 0, 1, 0. Certo? Lembra que aqui eu tenho tag, aqui eu tenho linha, índice da linha, e os dois últimos índices da palavra, certo? Então são 2, 2 e 2, né? Na primeira questão dessa parte de mapeamento, a gente fez essa análise. Então, eu tenho que olhar para cá agora, certo? Eu tenho que olhar para cá. Esse número, ele me diz qual é a posição, qual é o índice da palavra. Então, eu sei que os meus blocos têm 4 palavras, certo? A palavra 0, a palavra 1, a palavra 2 e a palavra 3. Acabou ficou com os tamanhos diferentes, né? Mas são iguais. Deixa eu melhorar isso aqui. Tentar deixar mais uniforme essa divisão, porque desenhar a mesinha digitalizadora é desafiador. Aí. Tá meio tortinho. Pronto. Tá, foi o melhor que eu consegui. Então eu tenho a palavra que está no índice 0, no índice 1, no índice 2 e no índice 3. Então, se no meu endereço está dizendo que a palavra é a palavra 2, então a palavra que eu estou acessando está nessa posição. Então, se essa posição aqui é um A, antes dela um 9, antes dela um 8 e depois dela um B. Então, um 8, um 9, um A e um B são os endereços que foram trazidos. Qual desses itens mostra um 8, um 9, um A e um B? Dos itens A ao D, todos foram trazidos com certeza. O único que com certeza não veio junto foi um C. Certo? Então, este é o item correto dessa questão. Só voltando aqui à ferramenta, aqui a gente consegue ver bem direitinho. O índice da palavra 0, o índice da palavra 1, palavra 2, da palavra 3. Tá? Então, se o meu endereço está dizendo que a palavra que eu estou acessando é a palavra 2, então é essa aqui. Então, tem 2 vizinhos para a esquerda e um vizinho para a direita. Beleza? Show, 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 show. Vamos para a próxima.